Começamos em 1975. Tropas portuguesas se retiram de Angola e encerram o mandato colonial no país. E o MPLA, movimento marxista apoiado pela União Soviética, declara a independência de Angola sobre um governo comunista. Do outro lado do Atlântico, o governo militar do Brasil, chefiado pelo presidente Geisel, é o primeiro a reconhecer o novo governo. Pode até parecer estranho de ouvir, mas, como aprendemos nesse semestre, o Brasil estava frustrado com os resultados vazios de um alinhamento automático com os Estados Unidos. E, revivendo aspectos da política externa brasileira no que se diz respeito às lutas anticoloniais, via em Angola um ativo precioso, econômico e diplomático, no continente africano. Mas esse estava longe de ser o fim, pois Angola ainda mergulharia numa guerra civil sangrenta pelo poder entre o Movimento Popular pela Libertação de Angola, o MPLA de José Eduardo dos Santos, apoiado pela União Soviética, Brasil e Cuba, e a União Nacional pela Independência Total de Angola, a UNITA, de Jonas Savimbi, apoiado pelos Estados Unidos e pela África do Sul segregacionista. Esse embate, que durou longos 27 anos, embora catastrófico, é muito pouco conhecido e discutido fora de Angola, mas foi um período marcado pelo terror e pelos traumas da guerra. Embora Angola já estivesse numa situação de conflito desde o fim da década de 60 com a guerra pela independência, foi na Guerra Civil que as coisas ficaram ainda piores. Cerca de 500 mil a 1 milhão de angolanos perderam a vida durante o conflito. Mais de 4 milhões perderam suas moradias, hospitais foram bombardeados, estradas e regiões ficaram completamente sitiadas e a fome e a doença tomaram conta da população, que precisava de ajuda internacional para continuar tendo acesso a cuidados médicos e alimentação. O Brasil, nessa época, vendeu armamentos pesados de sua indústria militar para as forças do MPLA, como lança-foguetes e minas terrestres. A UNITA acusa o governo brasileiro de tomar partido na guerra civil, dando apoio político e militar ao governo do MPLA. Os brasileiros que vivem em Angola não contam com a simpatia da UNITA. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer o governo marxista do MPLA e até hoje tem grandes interesses comerciais em Angola. Com suas plataformas, a Petrobras extrai petróleo no litoral angolano. Desde a campanha eleitoral em 92, a propaganda do governo de José Eduardo dos Santos é feita por publicitários brasileiros. Se os militares no Brasil negam, mentem ao povo brasileiro, mas não mentem ao povo angolano. Eu realmente não sei se está sendo exportado alguma arma para Angola. A situação de paz que hoje existe, o equilíbrio que se restaurou na Angola, deve-se, sem dúvida, ao fornecimento de armamentos brasileiros. Quando eu vi que fiquei sem perna, comecei a chorar. O Brasil fornece regularmente minas. Embora tenha fornecido treinamento e equipamento militar, o Brasil também ajudou na guerra por meio da diplomacia, da ajuda humanitária e da busca pela paz entre os partícipes do conflito, como, por exemplo, enviando militares brasileiros em missão da paz da ONU em Angola, que ocorreu entre os anos de 1989 e 1999, mas terminou sem êxitos claros. A presença brasileira é marcante na missão da ONU em Angola. 25 militares do Brasil fazem parte da Força de Paz, que conta com oficiais de diversos países. Com a missão de ajudar na promoção da paz em Angola, os brasileiros já enfrentaram situações de grande perigo, ficando no meio de combates. Nós, observadores militares, nós somos desarmados, né? E nós estamos no meio de um combate e a nossa missão somente é tentar fazer com que as partes compreendam a situação e parem os combates. E, infelizmente, isso não foi possível. Tive minha casa destruída em Cuito, fiquei 3 ou 4 dias numa trincheira embaixo de casa. Tivemos alguns elementos feridos nesses combates, mas com 15 dias nós conseguimos um acordo entre a UNITA e o governo. Eles abriram uma janela de meia hora e nosso grupo de observadores, o pessoal das Nações Unidas, nós retraímos para Bailunda e depois para Benguela.
Nem mesmo a guerra foi capaz de frear o andamento dos interesses do Brasil no país, seja no âmbito público ou no âmbito privado, como foi o caso da Igreja Universal do Reino de Deus. A Igreja Universal do Reino de Deus marca presença na Guerra de Angola. A igreja é proprietária de templos em Luanda e também ocupa as maiores salas de cinema da cidade para os cultos, que ficam lotados de fiéis. Para os angolanos que sofrem com a guerra, a multinacional brasileira da fé leva os ensinamentos de Deus e a mensagem de otimismo do bispo Edir Macedo. Savimbi, que já era visto como cruel e demasiadamente autoritário desde que se recusou a aceitar o resultado das eleições livres em 1992, continuou a recusar qualquer acordo de paz que não envolvesse o governo dele e da UNITA, até a sua morte em 2002, após um ataque do governo. Só após Savimbi ser morto, o MPLA conseguiu finalmente alcançar a paz e consolidar o seu governo sobre todo o país. Era o fim tão esperado de longos 27 anos de guerra civil. A Angola, que surge depois da Guerra Civil, é um outro país, finalmente com chances reais de se desenvolver e se projetar para o resto do continente. E desde 2002, de fato, Angola mantém a posição de uma das economias que mais crescem na África, e o Brasil, certamente, é um ator ativo nesse crescimento. Sua variedade de recursos naturais, principalmente no setor petrolífero, que é controlado pelo Estado através da gigante Sonangol, ajudam a dar base para a economia angolana se desenvolver. O Brasil, aliás, é um dos compradores do petróleo angolano e investe na construção de refinarias no território, através de empreiteiras como a Odebrecht, que já estão há 40 anos no país. No setor militar, o Brasil também continua fornecendo treinamento de oficiais e venda de equipamentos, como as aeronaves de patrulha e transporte da Embraer, que fazem parte da Força Aérea de Angola. O governo angolano tem planos de adquirir até 3 aeronaves KC-390 da Embraer, por exemplo, através de parceria com o BNDES, com planos ainda sendo negociados pelas partes. Outra área que vem ganhando destaque é o turismo. O Estado angolano tem investido de forma pesada na promoção do turismo e na construção de uma infraestrutura mais atrativa para atrair mais viajantes brasileiros ao país. A TAG, companhia estatal monopolista do transporte aéreo no país, abriu seu capital e vem se modernizando em passos mais largos que o de seus rivais africanos nos últimos anos. Ambos os países compartilham de raízes históricas e heranças em comum, e isso se reflete também no intercâmbio cultural entre Brasil e Angola. Angolanos amam novelas, músicas e culinária do Brasil. No auge vivido pelas relações entre os dois países, mais ou menos entre 2009 e 2014, empreiteiras e outras grandes empresas brasileiras investiram em grandes projetos de infraestrutura e presença no mercado angolano, de obras de engenharia energética e refino petrolífero, a máquinas menores e produtos alimentícios como biscoitos e carnes, o que chegou a movimentar quase 5 bilhões de dólares por ano entre o Atlântico Sul, valores bem superiores aos atuais 1 bilhão de dólares. Outras participações brasileiras em obras essenciais para a infraestrutura do país incluem o Caminho de Ferro de Benguela, uma malha ferroviária de quase 1.200 quilômetros no centro-oeste do país, e o terminal oceânico da Barra do Dante, ainda em construção. Falando em portos, essa talvez seja uma das maneiras de entender a presença de mais de um player muito importante na balança comercial angolana, a China, que nos últimos anos vem investindo pesado em Angola, em condições naturalmente muito melhores que as do Brasil. Embora hoje em dia Angola seja um país mais aberto e politicamente plural, ainda é difícil ver um cenário onde o MPLA não esteja no poder. José Eduardo dos Santos passou o comando em 2017 para José Lourenço, que é do mesmo partido e que controla todas as instâncias do governo e a maioria do parlamento. Ao mesmo tempo em que a presença chinesa em Angola, de certa forma, limita as potencialidades que poderiam ser encontradas pelo Brasil, o leque de oportunidades ainda é bem amplo e tem como se diversificar.
sobretudo pelo histórico de parceria e integração histórica entre os dois países. O caminho do desenvolvimento ainda é longo e com certeza passa por muitas oportunidades que o Brasil já explora, e pode vir a explorar ainda mais se houver um esforço nesse sentido. E embora nossas relações já tenham sido muito maiores na última década, essa nova fase que se iniciou com a melhora da economia de ambos os países após a Covid já traça possibilidades de onde isso possa acontecer, como em áreas como o intercâmbio cultural e incentivo ao intercâmbio de técnicas e conhecimentos em agricultura entre ambos os países, sobretudo da parte do Brasil.